Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Eu vou resolver para você todas as questões que caíram na prova de matemática da OBMEP 2021, nível 2. Venha comigo. Correção da prova nível 2 da OBMEP 2021, questões de 11 a 15, prova rosa. Para você que é um aluno ou uma aluna dedicada que fez aí a prova da OBMEP e quer saber como que resolve as questões, eu estou trazendo para você a resolução de todas elas. Essa é a terceira aula, eu já fiz 2 videoaulas anteriores a essa. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Foram feitas com todo o carinho, toda a experiência de quem ama dar aula. A primeira proposta é a seguinte: sempre que Yolanda abastece seu carro, ela enche o tanque e anota a data, a quilometragem marcada no painel e a quantidade de litros de combustível colocada. Na tabela estão os dados registrados por Yolanda em 2 abastecimentos consecutivos. Quantos quilômetros por litro aproximadamente fez o carro de Yolanda? Então, meu amigo, minha amiga, exercitar o cérebro é ótimo. Há 3 tipos de pessoas: aqueles que gostam de ter o corpo malhado, né? Exercitam o corpo. Há aqueles que gostam de ter o cérebro desenvolvido, os nerds, né? Exercitam o cérebro e nem sempre exercitam o corpo. E há um terceiro tipo de pessoas que são aqueles que exercitam o corpo e o cérebro. É muito importante essa harmonia, você exercitar o seu corpo e o seu cérebro. Da mesma forma que o nosso corpo adquire resistência com os exercícios físicos, nosso cérebro adquire resistência com os exercícios de resolução aí de problemas de matemática, português, com leituras. Hoje levantei antes do dia amanhecer, já corri meus 4 quilômetros, eu tenho 57 anos e estou me sentindo muito jovem por isso. Então, um conselho de amigo que eu te dou: vá fundo aí no preparo do corpo e da mente. Isso aí faz você ser uma pessoa diferente. Então, voltando ao nosso exercício, se ela abastece o carro e anota a quilometragem, ela abasteceu esses 32,5 quilômetros e anotou a quilometragem. Rodou e no próximo abastecimento ela colocou 43 litros de combustível e anotou a quilometragem. Então quer dizer que o que conta é esse intervalo desse abastecimento para esse. Nesse intervalo aqui, ela gastou 43 litros de combustível. Então você vai pegar a quilometragem final, descontar a quilometragem inicial, que você encontra quantos quilômetros ela rodou. 4 menos 3, 1. Ela rodou 421 quilômetros com 43 litros. Então basta você dividir a quilometragem pelo combustível e você acha o rendimento por litro. 42 não dá para 43, você já pega logo os 421 e divide por 43, que dá 9. 9 vezes 3, 27 para 31, 4. Falei 31, elevei o 3. 9 vezes 4, 36 com 3, 39 para 42, 3. 34 não dá para 43, vírgula no quociente, 0 no resto. 7 vezes 3, 21 para 30, 9, falei 30, elevei o 3, 7 vezes 4, 28, 3, 31 para 34, 3. Como já passou da vírgula, eu posso colocar mais um 0 no resto. E aqui dá 9, 9 vezes 3, 27 para 30, 3, elevei 3, 9 vezes 4, 36, 3, 39 para 39, nada, sobrou só umas gotinhas lá no fundo, né? Então, 9,79, como diz aproximadamente, a gente arredonda para 9,8, alternativa correta, letra D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A questão número 12 diz o seguinte: um número de 3 algarismos tem as seguintes propriedades. Quando trocamos o algarismo das unidades com o das dezenas, ele aumenta em 18 unidades. Quando trocamos o algarismo das dezenas com o das unidades, ele aumenta em 180 unidades. Em quantas unidades aumentará esse número se trocarmos o algarismo das unidades com o das centenas? Não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem, QVL, quadro valor de lugar. E no quadro valor de lugar nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Cada unidade aqui vale um mesmo. Aqui já cada unidade vale 10, porque é dezena. Aqui cada unidade vale 100. Então vamos chamar de Z, o último aqui. Aqui vamos chamar de Y, 10Y, porque aqui são as dezenas.
E aqui vamos chamar de x, 100x. Qualquer número que eu colocar aqui, eu tenho que multiplicar por 100. Por exemplo, se eu coloco aqui um 3, isso vira 300. Por que eu não pus CDU? Porque eu vou trocar de lugar aqui e gera confusão. Então x é o primeiro, y é o segundo e z é o terceiro. Diz o seguinte, quando trocamos o algarismo das unidades com o das dezenas, ele aumenta em 18 unidades. Então eu tenho que adicionar 18 quando eu trocar o algarismo das unidades com o das dezenas. O das unidades é o último, eu vou trocar com o das dezenas, que é o penúltimo. Então vai ficar 100x mesmo, porque não mexeu nas centenas, olha, só mexe com a unidade, dezena. Eu trago das unidades que era z, tá no u, e põe no meio, vira 10z, porque aqui no meio, dezena tem que sempre multiplicar por 10, e o último, que é das unidades agora, eu vou levar para lá o y. Eu vou dar uma enxugada nisso aqui. A gente simplifica e simplifica, olha. Sobrou o quê? 10y. Se eu trouxer isso aqui, ele vem negativo e abate nos 10, sobra 9y. 10z. Se eu trouxer esse para cá, ele vem negativo e abate neles, fica 9z. Menos 18, porque o 18 troca de lado. Para ficar mais simples ainda, vamos dividir tudo por 9, né? Para diminuir as continhas. Aqui sobra somente y, aqui sobra somente z, e aqui 18 por 9, 2 negativo. E esse y está isolado, mas eu poderia ter o z isolado. Se eu isolar o z, eu passo esse 2, ele vem positivo para cá e fica y mais 2, certinho? E eu vou caminhando assim, na busca da simplicidade. Quanto mais eu simplificar, melhor. Aqui diz o seguinte, quando trocamos o algarismo das dezenas com o das centenas, ele aumenta em 180 unidades. Então eu vou agora colocar 180 a mais antes da igualdade, para ter o direito de trocar o algarismo das dezenas com o algarismo das centenas. Da dezena é y, da centena é x. Então eu troco eles no lugar. Eu ponho 100y, que é dezena, e ponho 10x, que é centena. O z fica lá quietinho. Sobrou o quê? 100x. Se você traz esses 10x negativo e abate nele, fica 90x. 100y. Se você traz esses 10y, eles vêm negativo e abate no 100, sobrando 90. 180 negativo. Por quê? Porque ele estava antes da igualdade positivo, foi para depois da igualdade negativa. Quando a gente simplifica, simplificamos aí tudo por 90. Então vai dar x, y e menos 2, né? E se eu isolar o x, dá y menos 2. Se eu isolar o y, eu trago esse 2 positivo e ele soma ao x. Então, y igual x mais 2. Agora eu vou na proposta. Em quantas unidades aumentará esse número se trocarmos o algarismo das unidades com o das centenas? Veja que aqui eu troquei o das unidades com o das centenas. O das unidades estava sendo o último, passou a ser o primeiro. O da centena estava sendo o primeiro, passou a ser o último. Em quantas unidades aumentará esse número se trocarmos os algarismos das unidades com o das centenas? Eu vou pegar isso que eu já tenho e aplicar aqui, olha. 100z agora, como o z vale y mais 2, vai ser 100 que multiplica y mais 2, mais 10y mais x. Mas o x vale y menos 2. Olha, eu venho e coloco. Eu vou fazer todos eles transformar em y para depois eu comparar. Aqui 100 vezes y, e veja, 100 vezes y, 100y, mais 10y, 110, mais 1 daqui, 111y. 100 vezes 2, 200. Você tira esse 2, fica 198. Agora eu vou guardar esse resultado e vou ver o resultado inicial nesse mesmo formato que acontece, isolando somente o y. Então 100x vai ser 100 vezes o valor de x, que é y menos 2. 10y, que eu estou trabalhando no y, ó. Então 100 vezes y, 100y, 100 vezes menos 2, menos 200, mais 10y, mais y, mais 2. 100y, 110y, 111y. 200 negativo, abate 2 positivo, 198 negativo. A pergunta é em quantas unidades aumentará esse número se trocarmos os algarismos das unidades com das centenas. Enquanto aumentará, veja que no início era menos 198, superou esse 198, aumentou esse 198, ainda subiu para os positivos, mais 198. Então eu preciso somar
198 com 198. Esse é como se uma pessoa devesse R$198, pagasse essas contas e depois ainda tivesse um saldo positivo em sua conta e R$198. 396. Alternativa correta, letra A. A questão número 13 é uma questãozinha muito bacana. Podemos montar paisagens colocando lado a lado, em qualquer ordem, os 5 quadros da figura. Trocando-se a ordem dos quadros uma vez por dia, por quanto tempo aproximadamente é possível evitar que a paisagem se repita? Então é só a gente verificar de quantas formas diferentes isso aí pode ser organizado, sem repetir nenhuma forma. São 5 retângulos. Para o primeiro, para a escolha do primeiro, você tem 5 possibilidades. Ou escolhe esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Ah, escolhi um, pus aqui. Eu tenho 4 possibilidades para escolher o segundo. Escolhi um para aqui, outro para aqui. Tem 3 para aqui, 2 para aqui, 1 para aqui. Então a gente usa o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 ordens diferentes. Isso dá quantos meses? Um mês são 30 dias aproximadamente, uns 28, outros 29, outros 30, outros 31, mas vamos nos basear no mês de 30, né? Até porque aqui diz aproximadamente. 4 vezes 30, 120, para 120, nada. Alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A questão número 14 é muito legal. É muito legal. 5 cartas inicialmente dispostas como na figura serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira carta passará a ser a segunda passará a ser a quarta, a terceira passará a ser a primeira, a quarta passará a ser a quinta e a quinta passará a ser a terceira. Qual será a primeira carta após 2021 embaralhamentos? Essas questões são muito típicas da OBMAP, né? A primeira rodada já está definida, é essa, olha. As, que vale 1, 2, 3, 4, 5. É só seguir aqui, ó. Diz que em cada embaralhamento a primeira carta passa a ser a segunda. Então a primeira, que é o A, vai ser a segunda. A segunda passa a ser a quarta. Então a segunda, que é o 2, passa a ser a quarta. A terceira passa a ser a primeira. A terceira é essa, passa a ser a primeira. A quarta passa a ser a quinta, então essa é a quarta, passa a ser a quinta. E a quinta passa a ser a terceira. Na terceira rodada diz que a primeira passa a ser a segunda, então essa vem para cá. A segunda passa a ser a quarta, então essa que é a segunda vai lá para o quarto lugar. A terceira passa a ser a primeira, então essa que está no terceiro lugar vem para o primeiro lugar. A quarta passa a ser a quinta, então essa quarta vai para a quinta. E a quinta vai para o terceiro lugar. Na quarta rodada, a mesma coisa, a primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, então essa que é a terceira vem para o primeiro lugar, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Na quinta rodada, mesma coisa, a primeira passa a ser a segunda passará a ser a quarta, né? Então a segunda, que é essa, passará a ser a quarta. A terceira passará a ser a primeira, a terceira, que é essa, passará a ser a primeira, a quarta passará a ser a quinta, então essa que é a quarta passará a ser a quinta, e a quinta passará a ser a terceira. Na sexta rodada, mesma coisa, né? A primeira passará a ser a segunda, depois a segunda passará a ser a quarta, a segunda vai para o quarto lugar, a terceira passará a ser a primeira, essa é a terceira, ela passa a ser a primeira. A quarta passará a ser a quinta, essa que é a quarta passará a ser a quinta, e a quinta passará a ser a terceira. Veja que aqui repetiu a sequência. As, 2, 3, 4, 5. As, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é um padrão. Vai repetir nessa sequência o tempo todo, que são 6, né? 6 rodadas. Então eu pego 2021 e divido por 6. 3 vezes 6, 18 para 22, desço um 2. 3 vezes 6, 18 para 22, 4. Desço esse 1. 6 vezes 6, 36 para 41, 5. E é aqui que é o pulo do gato. Esse 5 implica que você não vai fazer uma sequência de 6 completa, mas vai fazer uma sequência de 5. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui que está a jogada. E a pergunta é, qual será a primeira carta? Primeira carta aqui é quanto? É 2, né? Então a alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. A última questão aí dessa videoaula é uma questãozinha muito bacana. Um certo mês tem 5 segundas-feiras e 5 quartas-feiras. Em que dia da semana cai o dia 26 desse mês? Imaginemos um calendáriozinho aqui, olha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a primeira semana.
A segunda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Eu esqueci de falar no domingo, um dia legal. Terceira semana, mesma coisa. Quarta semana, mesma coisa. Quinta semana, mesma coisa. Diz que tem 2 segundas. Para ter 2 segundas, tem que pegar a primeira e a última. Então, vou pegar a primeira aqui. Vai ser o início do mês. Ele começa na segunda. Como diz que tem 2 quartas também, o mês vai terminar aqui. Dessa forma, ele vai ter 5 segundas. 5 quartas, olha, 1, 2, 3, 4, 5 quartas, 1, 2, 3, 4, 5 quartas, feiras também, que diz que tem 5 segundas e 5 quartas, obviamente tem 5 terças, mas isso é porque a quarta é o limite de término do mês. Agora a pergunta é, em que dia da semana cai o dia 26 desse mês? Esse é o dia 1º, inicia o mês aqui. Cada semana 7 dias, 1 mais 7, 8, e 7, 15, e 7, 22, vamos andando para frente para chegar no 26, 23, 24, 25, 26 e sexto. Alternativa correta, letra A, de sexta-feira. Bons estudos. Sucesso aí para a segunda etapa. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.